Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que tá acontecendo, tudo que tá rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o quê? O maior clube do mundo, vocês acompanham aqui, tem bastante coisa para nós falarmos, tem bastante coisa para nós atualizarmos e eu separei aqui tudo nesse vídeo. Galera, agora um pedido meu para vocês, vão deixando o like, vão tacando o dedo no like, né, antes da gente começar o vídeo, tem bastante coisa para falar, mas vão dando essa moral aí, deixa o like, não custa nada, é de graça e ajuda demais no trabalho diário, no trampo aqui, pra fortalecer nosso canal, nossa mídia alternativa do São Paulo. Então vai tacando desse like aí, porque ajuda demais. E galera, tem um recadinho importante da parceira aqui do canal, a Gringo. É muito bacana, o licenciamento de São Paulo, né, o licenciamento dos veículos de São Paulo está chegando e a Gringo te ajuda demais. Por quê? Porque a Gringo, ela facilita o seu pagamento dos débitos. Tem muitas pessoas que não sabem. Se você tiver com o IPVA atrasado, tiver multa, tiver qualquer tipo de débito no veículo, né? Qualquer débito atrasado ou pendente, não licencia o veículo. E a Gringo te ajuda demais a regularizar o documento, a licenciar o seu veículo agora que estão começando os seus licenciamentos. Então você não vai precisar ficar com medo, né? De ser parado numa blitz, ficar rodando sem documento, rodando com o veículo irregular. Então você vai aí com a Gringo parcela em até 12 vezes os débitos do seu veículo, junto com o licenciamento, né, IPVA, multa, tudo que tiver, a Gringo facilita demais em até 12 vezes. E se vocês parcelarem com mais de 10 vezes, com mais de 10 parcelas, usando o meu cupom TIDICO20, vocês ganham 20% de desconto nas taxas do parcelamento. É muito bacana, né? A Gringo facilita muito, é muito legal, mas ó, corre aí, não vacila não, porque o licenciamento de São Paulo tá chegando. Vai no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, já acessa a Gringo. Vocês também colocando a placa. Ah, te digo, eu não sei como é que tá a situação do meu veículo. Coloca a placa. Já baixa o app da Gringo aí no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Faz a consulta. A Gringo também faz a consulta. Aí você pode pôr a placa que você consulta pela Gringo e aí você já vê tudo que tá pendente e já faz o pagamento tudo por lá em até 12 vezes. Parcela acima de 10 vezes usando o meu cupom TIDICO20, você ganha 20% no parcelamento das taxas. É muito bacana, né? Tá esperando o quê? A Gringo facilita demais. Vai aí, baixa o app que eu garanto. Primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Valeu, Gringo! Galera, novidade excelente, né? O São Paulo tá ganhando. Ah, te digo, pegou Primavera. Santo André, não significa absolutamente nada. Não significa absolutamente nada ganhar jogos amistosos, jogos treinos no CT, não significa absolutamente nada. Só que tem um porém aí, tem uma questão agora que se chama Dorival Júnior, né? Nós temos um treinador que a gente já sabe que tem um trabalho para oferecer. Pera aí, o Dorival pode ganhar alguma coisa ou pode não ganhar nada. Isso faz parte. Só que é muito diferente do Roger Machado, que chegou em um momento muito turbulento e é um cara que a torcida nunca deixou o Roger Machado trabalhar, nunca aceitou o Roger Machado de uma forma até que coerente, porque da forma como o Roger Machado veio, foi inaceitável. E ainda bem que aquela coisa chamada Rui Costa foi demitida, né? Então a torcida nunca aceitou a forma como o Roger Machado veio por todo o momento, por todo o contexto, não queria nem saber. O cara, ele podia ganhar do Real Madrid, a torcida não ia nunca iria aceitá-lo e nunca iria deixá-lo trabalhar, e eu até consigo entender pela forma, pelo nome dele. Mas com o Dorival é diferente. O Dorival a gente sabe que é um treinador muito experiente, que tem cartucho bom para queimar, então eu vejo o copo muito bem cheio em cima do Dorival Júnior, porque nós vimos também ele ter êxitos com o São Paulo de 2023, que ninguém ganhava nada, né? Ninguém conseguia acertar nada, os treinadores que vieram antes e depois dele, naquele 2022, 23, 24... não conseguiram fazer absolutamente nada. Pegou um Corinthians horroroso e ganhou a mesma Copa do Brasil. Teve números impressionantes com o Corinthians numa situação muito parecida com a do São Paulo, de bagunça da gestão, bagunça na diretoria, questões financeiras assim horríveis, né? Então, o Dorival Júnior, ele é o técnico que eu acho que a gente pode confiar, ou pelo menos ter esperanças de bons trabalhos uma vez que ele tá lá dentro. Então ele tá testando todo mundo, ele é um cara que eu confio para trabalhar com jogadores
já contratados, o que às vezes é o maior problema, né? Tem os jogadores da base, mas jogador já contratado, acima de 30 anos, cara que já teve muita rodagem, tipo um Luciano. Você precisa saber lidar com esse jogador. E não é só com o jogo de cintura de lidar com esse jogador no dia a dia, não é isso. Você precisa usá-lo da melhor forma possível, você precisa extrair o futebol desse cara. E o Dorival já se mostrou altamente capaz de fazer isso em outros tempos, em outros dias, até mesmo no São Paulo. Nós não precisamos citar o Dorival Júnior de exemplo, olhando para fora, olhando para outros clubes. Nós podemos falar dele já no São Paulo mesmo. Então, eu tô aí com a esperança lá em cima porque eu sou um fã, eu sou um cara que gosto muito do trabalho do Dorival Júnior, eu acho que ele é um cara muito lógico, muito coerente, muito pés no chão, que sabe do momento do clube, e o Dorival... ele é um cara que ele pode dar um norte legal. Por ele ser muito pé no chão, ele pode dar um norte legal e nos fazer nada tentar chegar perto de um título, de bons resultados. É por isso que eu gosto e confio bastante no trabalho do Dorival. Então a gente já vê o São Paulo com bons resultados. Óbvio que não significa, de novo, não significa absolutamente nada. Ganhar do Primavera, do Santo André, não significa absolutamente nada. Mas eu sei como o Dorival trabalha, isso me dá esperança de pelo menos, não tô falando de título agora, tô falando de uma diretriz, um norte, um bom trabalho em um São Paulo que estava com o time arrasado. E nós sabemos, né, às vezes vocês acompanham as lives, às vezes fica muito difícil fazer um pós-jogo de São Paulo porque tem momentos em que jogadores excelentes como Marcos Antônio, por exemplo, joga muito e tem jogo que ele não aparece tanto. Então a gente vê uma inconsistência, o Marcos Antônio como exemplo, porque eu acho um dos melhores do time. A gente vê uma inconsistência muito grande no time, no trabalho do técnico. O Dorival ele tá aí pra unir isso, porque a gente sabe que o time de São Paulo, que Sabino e Alan Franco ou Arboleda fica devendo pra Léo Pereira e Léo Ortiz? Eu acho a zaga do Flamengo, por exemplo, fraquíssima. As laterais se equivalem. Não vejo nada no Varela. Lucas Ramon e Varela pra mim é a mesma coisa. Tem jogo que o Lucas Ramon joga melhor. Lateral esquerdo ninguém tem. Ninguém, nenhum time. Quase que nenhum time do mundo tem lateral esquerdo. Percebe o que eu tô querendo dizer? Tem o Gustavo Gomes, tô falando de Palmeiras e Flamengo. Gustavo Gomes e Murilo são excelentes. O Palmeiras tá com um elenco muito forte. Mas tirando Arrascaeta e Pedro do Flamengo, não tem ninguém ali muito top. Tem excelentes jogadores, mas ninguém muito top. É isso que eu tô querendo dizer. O São Paulo também tem excelentes jogadores. Não igual o Flamengo e o Palmeiras, mas pra fazer um bom trabalho. Então a gente vê muita coisa errada, muita mentira sendo contada, que pra pegar o nível de time que a gente pegou, fomos eliminados pro Juventude na Copa do Brasil. Isso não é técnico? O que é isso? Porque o São Paulo tem menos elenco que o Juventude? Não tem. Então falta técnico, falta ordem, falta saber fazer. Então, eu estou predisposto a gostar do trabalho do Dorival pelo que eu conheço. Então, ele já mexe todo mundo, ele já dá uma chacoalhada, ele já dá uma agitada aí e coloca vários jogadores já pra testar. Eu gosto bastante, estou muito confiante no trabalho do Dorival. Quero saber a opinião de vocês. Galera, Newton por Ferrarese, a troca aconteceu, né? É muito estranho, é muito estranho. Vou falar pra vocês aqui por cima. Eu fechei aqui. É por cima. Parece que o Newton vai custar algo em torno de 17 milhões e meio. Algo assim. É tão estapafúrdio, porque eu acho que a gente... essa diretoria, essa gestão nós estamos escaldados, né? De Belmonte, Casares, Rui Costa. Esses caras, pra mim, eles destruíram o São Paulo, né? Eles ajudaram a destruir muito o São Paulo. Então nós estamos, assim, escaldados, assim, do que esses caras fizeram. Então acho que chegou no momento que nós estamos já tão calejados com esse tipo de inutilidade, com esse tipo de coisa que não faz o menor sentido, que eu acho que a gente nem liga mais. Tidi, o que você tá falando? Eu tô falando que o Ferrarese, ele tava ali como uma opção de compra pro Botafogo. Falam de 30 a 35 milhões de reais com opção de compra. Aí o São Paulo queria o Newton e agora o São Paulo vai ter o Newton sem pagar nada e vai abaixar o Ferrarese. Se você pensar assim, o mínimo, você fala assim, estão achando que a gente é o quê? Que a gente é idiota, que a gente não tem cérebro.
Né? Que negociação é essa? É pra fechar o olho? É pra não falar? Porque pelo que eu vi aí, pelo que eu li, é mais ou menos isso. Ou seja, o Ferrarese vão abaixar 10, 12 milhões do Ferrarese por nada. Sem nenhuma barganha, sem nada. É tipo isso. Então, pra não pagar nada pelo Newton, nós vamos tirar quase que metade do valor do Ferrarese pra equivaler. Metade não, um pouquinho mais da metade, um pouquinho menos da metade. Então, não querendo falar aqui que eu não quero o Newton, eu quero o Newton no São Paulo, não falando que o Ferrarese joga tudo isso, eu não tô falando isso, não tô entrando nesse mérito, se o São Paulo ia usar, se foi bom, se foi ruim, eu não tô falando isso. Tô falando de negócio, de valor. É pouco patético num negócio desse e você não questionar nada. Você fala assim, pô, o Ferrarese tava lá com o negócio lá, com o passe, com a opção de compra, muito acima do valor estipulado pelo Newton, que o São Paulo vai conseguir o Newton, e aí do nada rebaixa desse jeito o valor. Não faz muito sentido pra mim, mas tá aí, é isso que vem aí, né? É isso que vem de informação, de notícias em relação a isso. O Newton é nosso, o Ferrarese estão falando que a operação aí, né? O esquemão aí, né? O negócio em si mesmo vai ser isso. O São Paulo não vai pagar nada pelo Newton e vão tirar o valor do Ferrarese, vão equiparar o valor do Ferrarese com o Newton lá na frente para eles comprarem. Tá bom. Vamos ver, só quero ver como é que vai ficar o Arthur nessa jogada, né? Galera, Bobadilha volta pro São Paulo, estão falando que ele vai ser negociado, mas de novo, eu sempre quero trazer quero trazer isso aqui pra vocês, porque é interessante isso em relação ao Bobadilha, né? Bobadilha é um cara que teve destaque na Copa do Mundo, é um jogador que nada está valorizado. São Paulo, que hoje não tem muitos jogadores valorizados, o Bobadilha, ele é um deles. É um cara novo, é um cara que jogou a Copa do Mundo, a Copa do Mundo teve muitos holofotes pra muitos jogadores, e o Paraguai fez legal na Copa do Mundo. Então o Bobadilha é um cara valorizado, novo, alto, forte, com físico em dia. É um cara de Copa. É um cara de Copa que joga no São Paulo, né? Então ele dá pra colocar no balaio dos jogadores que jogam em altíssimo nível, né? O Bobadilha, falando nível mundial. E isso é muito bom, tanto em campo pro São Paulo, como pra fazer uma venda amanhã ou depois, né? O Bobadilha jogou com os caras da Copa do Mundo. Isso tem um valor muito grande, isso tem um valor muito bacana. Então, é aquilo que eu falo. Eu gosto muito do futebol do Bobadilha. Eu gosto bastante do Bobadilha. Acho que ele agrega demais pro futebol do São Paulo, mas eu não vejo problema do Bobadilha ser negociado ou vendido. Mas, por enquanto, não tem nada. Faz quase um ano que nós estamos ouvindo todos os dias que clube da Europa, Alemanha, Inglaterra, todo mundo tem interesse pelo Bobadilha. Agora a Itália, né? Agora é a Itália interessada, falando que o Bobadilha nem volta, mas não, tá tudo errado. Não é que tá tudo errado, não aconteceu nada. Nós sempre estivemos acostumados com esses interesses de outros clubes, principalmente da Europa, em cima do Bobadilha, mas por enquanto não aconteceu nada. Ele se reapresenta no São Paulo. Então aí é pra comemorar, porque a gente vai ficar com o Newton, Marcos Antônio, Bobadilha, Danielzinho e o Pablo Maia. Pablo Maia é outro cara com o Dorival, né? Ele não joga com ninguém, só se dá bem com o Dorival Júnior. Então acho que a partir disso nós podemos comemorar, né? Nós podemos ter esperança de melhora de futebol, principalmente do meio-campo. E o Dorival, ele teve um tempo interessante, ele está com um tempo interessante para treinar, para olhar esses caras. É mais ou menos nesse sentido que eu falo de ter esperança, de acreditar no trabalho. É mais ou menos nisso. E o Dorival, acho que vai ter todo mundo à disposição, com exceção do Lucas, vai ter, acho que, todos os jogadores à disposição. Fisicamente, liberados, né, do departamento médico e já tem que voltarem com ritmo de jogo. Isso que é importante de falar, né? Então, o Bobadilha, por mais que tenham sondagens, por enquanto fica no São Paulo. Quero saber a opinião de vocês em relação a isso do Bobadilha e do meio de campo do São Paulo. Alan Franco falam que recebeu sondagens do Boca Juniors, também já virou meio que clichêzão isso aí, né? Direto ele recebe sondagens, mas eu acho difícil o Alan Franco sair do São Paulo, porque ele é nosso até 2028, não é tão baratinho assim, né? Falam que ele custa o quê? Acho que em torno de 4, 5 milhões de euros, acho que é algo assim, ou de dólares. Ele não é um cara barato, o Boca teria que chegar e pagar. O Boca não chega pagando assim, né? E o Boca sempre mostrou, sempre quis encher o saco em relação ao Alan Franco. Quer o Alan Franco? Paguem, né? Quer levar o Alan Franco? Pode levar. Eu gosto do Alan Franco, quero que o Alan Franco saia? Não quero que ele saia. Eu gosto, acho bom zagueiro. Quer levar o Alan Franco?
paga que a gente... Paga que beleza, né? Mas não, ficam só sondando, monitorando. Chegou isso também do Alan Franco, mas eu acho difícil de sair. Deixa nos comentários também se vocês gostam da zaga, gostam da composição do Sabino, do Alan Franco, do Arboleda. Isso é muito interessante também. E galera, a questão de centroavante, né? São Paulo tem... Estão acontecendo coisas inéditas em relação ao Jonathan Calleri. Eu falei aqui, trouxe tudo, já falei várias vezes. Tô falando direto. Parabéns pra quem acompanha aqui o canal. Ficou sabendo muito antes que o Calleri ia custar 2 milhões, né? Mas acontece que não. O Calleri, eu acho que eu errei, né? O Calleri, ele não vai custar 2 milhões de salário por mês. Talvez ele custe quase 3. Pra continuar com o Calleri, talvez ele custe... talvez não, aproximadamente 3 milhões de reais por mês para continuar com o Calleri. São Paulo deve 7 milhões, precisa pagar quase 10 de bônus e luvas, mais 1 milhão e 800 só de salário, mas ele quer bônus, né? Tem várias metazinhas que ele quer bonificação na composição do novo contrato dele. Então o Calleri estão falando em algo em torno de 3 milhões. Eu falei 2, né? Mas eu acertei. Eu falei, vai ser pelo menos... Vai ser quase 2 de salário. Eu acertei. Só que o custo total da operação será quase que 3 milhões pelo Calleri. Aí o São Paulo dá uma certa recuada. Eu gosto de recuar em relação ao Calleri, de não renovar com o Calleri. Já expliquei aqui inúmeras vezes, quero saber a opinião de vocês. O Calleri, ele é um cara muito identificado com a torcida, ele é um cara que a gente gosta muito. Só que com o que ele tá jogando e com o que ele tá pedindo, eu acho que ficou fora. Eu acho que ficou um pouco fora pela fase, pelo momento dele. Eu sou muito mais tentar trazer um Mikael, que é um cara de Série B, não é do nível do Calleri, mas também é muito mais barato, né? Não é do nível do Calleri, mas é muito mais barato. E o Calleri, ele não é aquele cara... o Marcos Antônio, acho que dá pra gente comparar o Marcos Antônio com o Calleri... no sentido de... O Marcos Antônio, todo mundo sabe que ele vai voltar jogando. A chance dele não jogar muito bem é pequena. A do Calleri a gente não sabe se ele vai detonar, se ele vai jogar mal, se ele vai estar bem fisicamente. É isso que me pega no Calleri. Eu não ter 100% de certeza como ele estará, o ritmo dele, o físico dele, se ele estará fazendo gol. Hoje eu não tenho certeza do Calleri. O Pedro do Flamengo a gente tem certeza. Quer pagar 3 milhões pelo Pedro? Pagaria ontem pelo John Arias do Palmeiras. É isso que eu tô querendo dizer. São jogadores que a gente já tem quase que certeza que vão entregar. Matheus Pereira do Cruzeiro. São jogadores que a gente sabe que entrega. O Calleri eu não tenho certeza que ele vai entregar. Sempre entregou bem pelo São Paulo, mas eu não tenho certeza. É por isso que pra mim encerraria o vínculo do Calleri agora com o São Paulo. Agora. Traria um Mikael, traria mais um atacante bom, né? Você pode contratar mais 2 centroavantes. Tem o Rian, Tapia e André Silva são 2 jogadores horrorosos, né? Não dá pra contar com esses caras. O Dorival parece que não vai jogar com o André Silva de centroavante, vai jogar com o Tapia de centroavante, o André Silva mais pra trás. Só que assim, não dá pra contar com Tapia, Ferreirinha, Tapia, André Silva e Ferreirinha. Não dá pra contar com esses caras. Chegou o Vitor Sá, bom jogador, tem o Arthur que joga muito. Aí você tem lá o Rian, contrata esse Mikael da Série B, acha um jogador interessante que pode... Não é um craque, não é um fenômeno, mas pelo valor barato aí pode ser um cara que entregue bem. Então, eu dispensaria o Calleri por esses valores que ele está pedindo. A gente não sabe nem se o São Paulo pode fazer isso, né? Qual que é o tipo de acordo que fez lá atrás com o Calleri, né? A gente nunca viu nenhum contrato, isso é tudo muito bem fechado. Mas eu, com esses valores, não renovaria com o Calleri. Acho que tá muito alto, muito caro. E iria para cima de um Rafael Veiga. Rafael Veiga é uma posição que a gente precisa. Traz um Mikael do CRB, tenta trazer mais outro centroavante. Tem o Rian, tem o Paulinho, que o São Paulo não conseguiu negociar. Tem o Tapia, que é horrível, mas é um jogador que tá lá. Você traz um Veiga, que é um bom jogador, é um cara que o América do México não vai comprar, o Palmeiras não quer, não vai jogar no Palmeiras, o América do México falou que não quer. Pra mim seria um jogador muito interessante pra dar uma repaginada na carreira dele, uma mudança de ares. Rafael Veiga é um meia que a gente precisa, um meia atacante de bola parada, um cara que faz tempo que nós não temos no São Paulo. É um cara que tá em baixa, não pode pedir valores estratosféricos, valores astronômicos, mas pelo contexto todo, da situação do Veiga, a situação do São Paulo precisando dessa posição e nos dizendo que vai gastar verdadeiras fortunas com salários para Calleri, Luciano, por exemplo, eu tentaria um Rafael Veiga pagando esse salário aí. Porque por conta da posição do perfil do Veiga. Mas e aí, o que vocês acham em relação a isso? Quero saber a opinião de vocês. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou sempre apurando, atualizando, trazendo tudo aqui para vocês em tempo real. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.